A escolha certa. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Eu quero compartilhar com você sobre esse tema, a escolha certa. Todos nós, na vida, já fizemos escolhas. Já fizemos escolhas certas, já fizemos escolhas erradas, já nos omitimos e não escolhemos, e aí, em todas essas ações, você acaba tendo como bônus aí as consequências. Se você escolheu certo, se você escolheu errado, ou se você preferiu não escolher nada, você recebe resultado dessa ação. E o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Deus, agora da atuação do Espírito Santo do Senhor. A Tua palavra foi lida e o Espírito Santo precisa, ó Deus, nos ajudar a entender a palavra e como nós podemos aplicá-la no nosso dia a dia, ainda hoje, dia 25 de setembro de 2022. Como que nós podemos, ó Deus, usufruir dessa palavra e, ao mesmo tempo, ó Deus, trazê-la para uma realidade da nossa vida, seja na igreja, em casa, ó Deus, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, na conversa com um amigo, com um cliente, com um professor, com um aluno, colegas de sala de aula, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer com que essa palavra gere transformação na nossa maneira de pensar e de agir. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Paulo está escrevendo a carta de Gálatas para quem? Vamos lá. Qual é o alvo público de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas? Oi? Para a igreja. Para a igreja. E ele está trabalhando, o tema central da carta de Gálatas é a liberdade do cristão. E toda pessoa livre, ela pode escolher. Por isso que o tema que eu trago para você poder meditar é a escolha certa. Porque se não houvesse liberdade, eu não teria como escolher. Mas há liberdade
eu posso escolher, e o meu desejo é que eu e você possamos fazer a escolha certa. Então, o texto de Paulo, em toda a carta, vai fazer uma alusão à liberdade dos cristãos, vai fazer uma alusão que os cristãos que estavam querendo ser legalistas, então queriam seguir a lei, queriam que algo fosse feito para eles por merecimento, e não pela graça e o amor do nosso Deus. E esses irmãos, então, eles estavam retornando, eles haviam esquecido aquilo que Paulo já havia pregado. Se você for ler lá no capítulo 1, ele fala assim: ó insensatos Gálatas, como vocês podem, em tão pouco tempo, abandonar o evangelho que foi pregado? O evangelho de Jesus. E quando a gente olha assim para a nossa vida diária, e a gente olha para o evangelho de Jesus, você já teve aquela sensação que você está vivendo um evangelho diferente do de Jesus? Às vezes nem é sensação, tá? Às vezes é realidade. Você tem aquele choque: caramba, eu sou crente há tanto tempo, mas o evangelho que eu estou vivendo parece que não é o evangelho de Jesus. Então, o meu desejo é que hoje você possa, então, tomar uma decisão, fazer a escolha certa, para que a tua vida possa mudar. Eu queria fazer uma pergunta: como que você lida hoje com o conflito dentro de você? Você tem uma vontade e as outras pessoas têm outra vontade. Como é que você lida com o conflito quando a sua vontade é diferente da vontade das pessoas que convivem com você? Como é que você lida com isso? Vamos lá, quem pode me dar um exemplo? Real, tá? Como eu digo aqui na igreja, aqui não precisa esconder, não. Aqui não temos hipócritas. Aqui nós somos que somos. Então eu quero a realidade, eu não quero a coisa bonitinha, não. Como é que você lida quando alguém pensa diferente de você, tem uma vontade diferente da sua? Qual é a sua primeira reação? Vamos lá. Fica emburrada. É isso mesmo, a gente não quer ser contrariado na nossa escolha, na nossa vontade. O que mais? Fica inconformada, né? Como que alguém pode ter algo, uma vontade diferente da minha, se isso aqui para mim é óbvio, e aquela pessoa quer uma coisa diferente? Como é que pode? Ela não aceita aquilo que eu estou fazendo, que eu quero. Inconformada é uma outra ação. O que mais? Mais um. Oi? Espera. Se a pessoa, é isso? Espera? Então, se a pessoa não aceita a minha vontade, eu tenho uma vontade, o Joatan está dizendo aqui que ele prefere esperar. Tem outras ações, tem pessoas que diante da sua vontade e da vontade do outro, a pessoa se omite, se esconde e não quer discutir ou argumentar a vontade A ou a vontade B. O fato, meus irmãos, é que eu e você, todos os dias, sem exceção, estamos vivendo um conflito entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Todos os dias nós estamos lidando com a natureza carnal e com a presença do Espírito Santo em nós. Todos os dias, dentro de mim, tem a minha natureza carnal. Não mais sou escravo do pecado, porque em Jesus eu não sou mais escravo do pecado. Então, eu posso escolher não pecar, mas a natureza carnal está em mim. E todos os dias em mim também, uma vez que eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo que habita em mim, todos os dias Ele quer me dar recursos para eu vencer o pecado. Mas quem vai escolher
sou eu e você. E é aqui o grande conflito diário. Pastor, mas eu sou salvo. Amém. Eu também sou. Só que nós temos ainda uma natureza carnal. Por que a gente fala de restauração da alma ferida? Por que a gente fala de restauração, de santificação na igreja? Porque é um processo que ele começa, porque quanto mais próximo da eternidade com Deus, pessoalmente com Deus, mais santo e mais puro, humanamente falando, nós vamos ficando parecidos com Jesus. A partir do momento que uma pessoa com Cristo morre, ela já é santa em toda a sua plenitude, por causa do sacrifício de Jesus. Mas no meu dia a dia, eu preciso compreender isso. Existe dentro de mim, e aí agora você vai ficar assustado com o que eu vou dizer, talvez possa nem concordar, na sua natureza carnal, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essa. Isso é da natureza humana. Agora, quem pensa nessas coisas e quem pratica essas coisas, sabe o que Paulo chama? Você sabe? Paulo chama esse tipo de crente de quê? Vamos lá? Estão comigo? De crente carnal, ele chama de menino, de criança. Eu não estou dizendo, irmãos, que o crente pratica tudo isso aqui. Eu estou dizendo que isso aqui está dentro da natureza, faz parte da natureza carnal. Aí Paulo fala lá no versículo 22, quem tem o Espírito Santo de Deus, que deveria dar muitos frutos, segundo João 15, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está dentro de você. É o Espírito Santo que habita em você, em mim. No entanto, a gente acorda de manhã e a gente escolhe o que vai fazer. A gente toma uma decisão sobre o que nós vamos fazer. E eu queria, então, nessa primeira parte, mostrar isso para você. Que você precisa fazer a escolha certa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, e isso aqui é muito importante. Se você não entender isso, você vai para casa confuso com a minha mensagem. Eu e você, temos que escolher o que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, não sou eu que vou fazer. Eu vou explicar para você, parece confuso, né? Deus não é aquele que opera em nós tanto querer quanto efetuar? É ou não é? Ele olha para o coração do Eliezer quando ele acorda e ele observa o coração. O coração realmente quer andar e viver no Espírito? Ou o coração quer as obras da carnalidade? O que o coração quer? Se Deus olhar para o nosso coração e ver que verdadeiramente o nosso desejo, a nossa vontade é agradar a Deus e andar em Espírito, Ele vai ajudar eu e você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é obra, não é ação e não é mérito cristão, é fé em Jesus. Por isso que muitos crentes não conseguem deixar de ser crianças espirituais
para serem pessoas maduras espiritualmente, porque ela acha que o devocional, o ler a Bíblia, o orar, é um esforço que eu tenho que fazer. Isso que eu faço, que você faz também, não precisa ser uma coisa pesada, mas sim uma coisa espontânea do coração. Eu saber o que aconteceu comigo, eu saber o que Jesus fez, e eu com espírito de gratidão, eu vou e eu busco ao Senhor. Agora a pergunta é a seguinte: porque onde é que nasceu ou a carnalidade no meu coração, esse espírito, essas obras da carne, onde que nasceu isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. É importante a gente entender isso por dois motivos. Quando a gente está trilhando a trilha menos percorrida, depois, se você quiser, você pode dar uma olhada nessa mensagem, ou quando nós criamos memórias de valor no nosso dia a dia, ou quando a gente entende que estamos verdadeiramente conectados à videira, e quem está conectado à videira vive a vida de Cristo, ou quando nós estamos diante dos problemas que eu mencionei domingo passado, problemas que acontecem, a pressão do paganismo, a pressão do sistema mundo sobre nós, os falsos mestres, os falsos profetas que estão pregando as coisas dos nicolaítas, das coisas de Balaão, as coisas de Jezabel, ou quando nós estamos vivendo uma fase, um momento de desânimo na vida. Quando nós estamos vivendo essas coisas, nós precisamos entender onde está, por que a carnalidade, por que as obras da carne surgem no coração humano, e nós precisamos entender como que nós podemos, pela fé em Jesus Cristo, vencer isso para a glória de Deus. Então, quem pode ler para mim em voz alta aí, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Vamos lá. Ok. Quem pode me dizer qual era o conflito de Adão e de Eva, especificamente de Eva que foi tentada? Qual era o conflito muito claro naquele momento em que Eva foi tentada pela serpente? Qual que era o conflito? Havia um conflito ali. Vamos lá. Quem está comigo? Qual que era o conflito? Existia uma vontade de Deus, ok? Existia uma vontade de Deus. E uma outra, no caso a serpente, Satanás, chega e apresenta a Eva uma outra vontade. Esse é o conflito. Há duas vontades, a vontade de Deus e a outra vontade, que pode ser a sua e pode ser a vontade do diabo. No caso de Eva, existia a vontade de Deus. Você pode viver nesse paraíso, você pode viver nesse jardim, você pode comer de tudo, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento de bem e do mal. A serpente veio até Eva e disse para Eva: Eva, há uma outra vontade. Há uma vontade onde você não vai morrer. Deus mentiu para você. Você pode comer desse fruto que não vai ter problema. O que acontece com Eva? Eva olha para a vontade de Satanás
que encontra respaldo na vontade dela e ela opta pela vontade de Deus. Nesse momento, nasce a carnalidade no coração do homem. Então, a origem da carnalidade está na desobediência do ser humano. Mas é mais do que isso. Olha que coisa interessante. Quando Deus criou o homem e a mulher e disse para eles não comerem, Deus disse assim, não comam, se vocês comerem, vocês morrerão. Não comam, se vocês comerem, vai haver um afastamento de mim. Não comam, porque se vocês comerem, o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a bondade, a mansidão, tudo isso vocês vão perder. Quando Eva disse, como a serpente disse, comam, aí nasceu algumas coisas, a vergonha, o medo, a insegurança. O ser humano disse não para Deus. Eu não quero Deus, eu não quero ser governado por Deus, eu não quero viver de acordo com os preceitos de Deus. Ali no Éden, foi a escolha errada que Adão fez. Vocês estão me entendendo? Todos os dias, essa escolha errada de Adão, aparece para nós a oportunidade de não escolhermos como Adão escolheu. E sabe o que nos proporciona isso, meus irmãos? É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os dias. Então, quando você pensa assim, insegurança, medo, infidelidade, raiva, ira, contenda, facções, inveja, tudo isso é resultado da escolha errada. Mas quando você vê na vida de uma pessoa a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, sabe o que significa? Que essa pessoa está fazendo a escolha correta, a escolha de seguir a Jesus. Foi ali no Éden, meus irmãos, que essa natureza pecaminosa que habita em nós surgiu e está no ser humano até hoje. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: você vai ficar sabendo disso e não vai buscar crescer em Cristo? As crianças, você já ouviu algum adulto querer ser criança de novo? Se ele disser que nunca quis ser criança, você vai nas redes sociais deles, especialmente nos videozinhos do Rios, você vai ver que tem um monte de adulto aí sendo criança novamente, né? Mas tem gente, não tem nada contra, tá, meus irmãos? Eu gosto de brincar, um montão de coisa. Mas o problema é quando as pessoas adultas permanecem crianças. Não têm maturidade, não querem crescer. E nós vivemos hoje uma crise de que as pessoas não querem crescer espiritualmente. Pastor, não seria um julgamento, pastor, dizer que as pessoas não querem crescer? Não. Não é julgamento, não. É uma realidade. Porque o crescer, a escolha precisa de algo que vem da parte de Deus. E o ser humano, o crente, só vai ter isso que vem da parte de Deus através do relacionamento com Jesus. Por isso que eu e você precisamos fazer a escolha certa. Deus quer operar mudanças e transformações na minha vida, mas não é o que eu faço, não é o que eu tenho, é fé em Jesus. Meus irmãos,
Se você ler a carta toda de Gálatas, você vai ver que Paulo está enfrentando ali um grupo de pessoas que acha que tinha que cumprir a lei, que o crente tinha que fazer a circuncisão, que o crente tinha que fazer alguma coisa para receber a salvação. Era o legalismo. Era a prática, eu tenho que merecer, eu preciso fazer alguma coisa. Mas não é fé em Jesus. Então, aí se você puder abrir lá novamente em Gálatas, no versículo 16, por isso digam, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O que é viver pelo Espírito, irmãos? É você pegar a sua vida e permitir ser governada por Deus. Isso é viver pelo Espírito. O que aconteceu no Éden é que Adão escolheu: eu não quero ser governado por Deus, eu quero ser governado pela minha vontade. Consegue entender isso? O diagnóstico do problema do crente que não cresce, não é difícil. É quem está governando lá no Éden, quando nasce a carnalidade, a natureza pecaminosa do homem. O ponto central disso é: o homem disse não para Deus, não quero ser governado por Deus, não quero fazer a vontade de Deus, não quero seguir aquilo que Deus mandou. E aí a gente vive um conflito diário e, consciente ou inconscientemente, a gente está repetindo a mesma escolha de Adão. Se eu escolho a mesma escolha de Adão, eu vou receber a mesma coisa de Adão. E eu anotei algumas coisas que Adão recebeu. Por exemplo, a imaturidade, não desenvolve a salvação, predomina a vontade humana em todas as decisões que toma, predomina também a não procura pela santificação, domina também, não enxerga o problema do ponto de vista de Deus, e agora não consegue enxergar os recursos espirituais que Deus dá ao ser humano. E aqui, meus irmãos, eu quero partir para uma conclusão. O crente que escolhe não ser governado por Deus, ele não consegue enxergar os recursos espirituais para andar na trilha menos perseguida, para criar memórias de valor, para permanecer ligados à videira e para enfrentar os problemas da pressão, do paganismo e da sociedade, os mestres que ensinam coisas que não são bíblicas e também o desânimo que aparece. Sabe por quê? Porque não está conseguindo enxergar. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Eu não vou ler o texto, mas eu quero deixar ele aí para você poder observar o texto. O texto fala de uma luta entre o rei da Síria e o rei de Israel. E Eliseu tinha o ajudante dele lá, o moço, né? O jovem que acompanhava Eliseu. E aí o que aconteceu? Tudo que a Síria queria fazer contra Israel, o homem de Deus, Eliseu, ia lá e revelava para o rei de Israel. Aí o rei da Síria, o cara ficou tão nervoso, que ele achou um absurdo e começou a questionar isso. Aí um dos seus disse assim: o rei, não tem ninguém traindo o senhor não, que o rei achava que tinha algum informante, alguém traindo. E ele falou assim: rei, não tem ninguém traindo não, é que tudo que o senhor fala aqui, inclusive o que o senhor fala no seu quarto, o homem de Deus, Eliseu, fica sabendo e bate para o rei de Israel.
Aí o cara ficou injuriado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, que tem que trazer esse cara para cá. Eu tenho que sequestrar esse tal Eliseu, esse homem de Deus. E aí mandou um exército cercar a cidade onde Eliseu estava. E Eliseu estava com um jovem. E esse jovem ficou com medo. O que nós vamos fazer, Eliseu? O que nós vamos fazer? Olha só o exército que está cercando essa terra. Aí Eliseu faz uma oração a Deus e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço. Deus abriu os olhos do moço, e o moço conseguiu ver o exército de Deus, as carruagens de fogo, cercando aquela cidade, protegendo aquela cidade. É assim que acontece, meus irmãos. Quando a gente, pela fé, não é esforço seu, é pela fé em Deus. Quando você não crê que a vontade de Deus é melhor, e que quando você não crê que Deus pode mudar e restaurar a sua vida, você não consegue ver os recursos de Deus disponíveis para você vencer. Porque Deus nunca vai deixar na minha mão ou na sua mão o fazer para melhorar a sua vida. Sempre haverá a intervenção divina. E é isso que Deus quer até hoje. Ele quer governar a minha vida, Ele quer governar a sua vida. Sabe qual é a diferença? Não é se você faz ou não faz devocional. Não é se você lê ou se você não lê a Bíblia. Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é quando Deus olhar para o seu coração, e Deus olhar para o seu coração e perceber: Ele quer ser governado por mim. O coração dele quer ser transformado. Ele quer que eu crie nele um novo coração. Ele quer mudar. Ele quer abandonar o pecado. Ele, no coração dele, ele quer isso. Ele não está conseguindo, mas ele quer. É isso que vai fazer diferença na vida de qualquer cristão. Porque quando Deus olha para um coração desse, um coração quebrantado, um coração contrito, você sabe o que Deus vai fazer? Vai abrir os olhos para que essa pessoa possa ver os recursos de Deus que já estão disponíveis para mim e para você, desde que Deus criou o plano de salvação para resgatar o ser humano. A minha pergunta para você é: de que maneira você se apresenta diante de Deus para que Ele possa te ajudar? De que maneira você acessa a Deus? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: só há um jeito. É fé. Não é o que você faz. Não é o que você tem. Mas é em quem você crê. Por isso que eu falo com muita paz no coração e com muita tranquilidade. Seja qual for o seu problema, seja qual for o pecado que você está lutando para abandonar, seja qual for a razão do seu desânimo, ou a razão de você não crescer espiritualmente, se você fizer a escolha certa, que é exercer a fé em Jesus, você vai sair da sua situação, você vai vencer, você vai ser vitorioso. Agora depende da nossa escolha. Você quer? Você quer ser um adolescente melhor na presença de Deus? Você quer ser um homem melhor na presença de Deus? Você quer ser uma família melhor na presença de Deus? Você quer restaurar os seus relacionamentos em relação a Deus? Você quer sair de um estado de paralisia espiritual para um crescimento e um desenvolvimento espiritual? Se você quer,
Deus vai olhar essa vontade no coração. E quando Ele olhar essa vontade no coração, sabe o que Ele vai fazer? Ele abre seus olhos e você vai ver recursos que você nunca imaginou que teria. E aí você vai ver Deus operando na sua vida, no seu coração. Meu irmão, é assim que Deus age. Ele não vai deixar mérito nenhum para mim e para você. Ele quer a fé no meu coração. Era isso que Paulo queria frisar para esses homens, é a fé. Não é a lei, não é o merecimento, não é o que eu faço, mas é o que Deus disse que fez e o que Deus disse que vai fazer. Por isso que quando Josué assumiu o povo de Israel, com aproximadamente quase 2 milhões de pessoas, Moisés havia morrido, e diante de Josué tinha o rio Jordão. Deus disse uma coisa para Josué, você se lembra? Santificai-vos, por quê? Amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se você escolher, meu irmão, a santificação, se você escolher o lado de Deus, se você escolher ser governado pelo Senhor, quando você for ler a Bíblia, e Ele mandar você fazer algo, é a fé. Se você crer nisso, é a fé. É essa fé que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Sempre é por causa de Deus, sempre é a iniciativa de Deus, meus irmãos. Você quer crescer no conhecimento de Cristo? Você quer crescer espiritualmente? Se você não expressar esse desejo no coração de Deus, sabe o que vai acontecer com você? Daqui a uns anos, você está vivendo a mesma coisa, se você sobreviver ao seu distanciamento de Deus. Essa é a pergunta, essa é a escolha que você precisa fazer hoje. Você quer crescer em Cristo? Você quer ser mais santo? Você quer abandonar o pecado? Você quer vencer o desânimo? Você quer restauração na sua vida? Quando Deus ouvir a sua resposta na alma, no coração, não é da boca para fora, não é uma coisa de entendimento, é algo de fé. Você pode ter certeza, pode anotar aí, 25 de setembro de 2022, a sua vida vai mudar. O seu coração vai mudar, a sua mente vai mudar, o seu casamento vai mudar. A sua relação com Deus vai mudar, a sua família vai mudar, porque é fé, não é você, não sou eu, é Deus. E para encerrar, eu queria ler uma frase que eu anotei, bem interessante. Precisamos que o Espírito Santo entre na nossa história de vida diária para aperfeiçoar a nossa vida e nos tornar mais parecidos com Jesus. Aqui está a grande diferença. Você quer isso? Pastor, por que você pergunta se eu quero ou não? Porque isso deveria ser o desejo de todo crente. É verdade. Mas por que eu pergunto? Porque tem preço a pagar. É fé, mas há preço a pagar. Quer ver um exemplo? A oficina da alma. Você quer restauração na sua alma? Você quer enfrentar os seus medos? Você quer enfrentar as suas dores? Você quer mergulhar na palavra de Deus para você poder melhorar os seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o outro? Você quer isso? Se Deus olhar para você e ver que você quer, Ele vai te ajudar. Só que você tem que comprometer as suas terças-feiras à noite.
Está percebendo? Você quer crescer no conhecimento de Jesus? Você quer que a sua família cresça conhecendo Deus? Tem a escola bíblica dominical. Você vai querer então se comprometer todo domingo de manhã para estar na escola bíblica dominical? É preço, é fé, mas tem um preço a pagar, porque não tem aquilo que as redes sociais apresentam, meus irmãos. Não tem, não é mágica. É processo. Se nós fizermos a escolha certa da nossa vontade diante de Deus, meus irmãos, milagres vão acontecer na minha vida e na sua vida. Eu podia citar aqui alguns nomes, não vou citar para não constranger. Mas tem pessoas aqui que a gente orava lá atrás. Lá atrás, a gente orava, angustiado com uma situação, e hoje a gente pode celebrar o que Deus fez. E não é um, não é dois, não é três, não. Eu sei também que lá atrás a gente orou, se colocou diante de Deus, e Deus ainda não resolveu, mas vai resolver em nome de Jesus. A escolha que Adão fez foi a escolha errada. Jesus veio e está dando hoje uma oportunidade para mim e para você. Você vai fazer a escolha certa. A escolha certa é ter um coração com uma vontade de amar a Deus, de seguir a Deus e de ser governado por Deus. Meus irmãos, toda obra da carne é o resultado da escolha da minha vontade. E toda obra do Espírito é quando eu escolho ser governado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É mais ou menos assim, a palavra de Deus é o nosso tutorial. É isso que vai fazer a nossa vida melhorar. É isso que vai fazer a nossa vida vencer o pecado e ser restaurado em nome de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Você quer mudar a sua vida hoje? Você quer desenvolver a sua salvação? Crescer no conhecimento de Jesus? Você tem que escolher isso hoje. E quando você escolher, e tem que ser do coração, Deus vai olhar para você. Você vai encontrar aquilo que o moço só encontrou depois que Deus abriu os olhos dele. Você vai encontrar tempo, dinheiro e energia para crescer em Cristo Jesus. Você vai ver o quanto você já perdeu, mas Deus vai te dar a oportunidade de você ganhar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a fazer a escolha certa. É um conflito diário, é uma escolha diária que eu e você temos que fazer. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque quando o Senhor deixa as histórias registradas na Tua Palavra, quando a gente olha para as experiências positivas e negativas de outras pessoas, isso nos ajuda, ó Deus, a fazer a escolha certa. E o Senhor conhece todos nós que estamos aqui, os que estão ouvindo ou vão ouvir depois ali pelo Instagram, aqueles que estão, ó Deus, ausentes hoje, mas que em algum momento vão ter contato com essa palavra. O Senhor, olhando para o nosso coração, ó Deus, o Senhor conhece, enxergar verdadeiramente o que nós queremos, o que atrai o nosso coração, o que nós amamos, o que nós queremos, o que nós buscamos, se queremos crescer ou não, se queremos desenvolver ou não a nossa salvação.
E isso é tão bom, ó Deus, porque isso não tem a ver com o que eu faço, isso não tem a ver com o que eu tenho, isso tem a ver exatamente com a fé que eu tenho no Senhor. Se eu acredito naquilo que o Senhor disse que é, se eu acredito naquilo que o Senhor disse que vai fazer, se eu creio verdadeiramente que a minha vida pode ser restaurada, que o meu casamento pode ser restaurado, que a minha família pode ser restaurada, que a minha igreja pode ser restaurada, que a minha sociedade, onde eu moro, a cidade de Palhoça, isso pode ser restaurado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continua, ó Deus, olhando para o nosso coração e nos dê os recursos, ó Deus, espirituais, para continuar caminhando na trilha menos percorrida. Continua nos dando os recursos espirituais, Senhor Deus, para continuar criando memórias de valor na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na igreja onde nós estamos vivendo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, abre os nossos olhos para nós vermos os recursos necessários para nós permanecermos, ó Deus, ligados na videira, para vivermos a vida de Cristo. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, ó Deus, pela fé em Jesus, os recursos necessários para nós dizermos não à pressão desse mundo, para nós dizermos não a toda e qualquer pregação do Evangelho que não está centrado na pessoa de Jesus. Que o Senhor nos dê recursos, ó Deus, para podermos enfrentar o desânimo, a falta de fé, a falta de crescimento, a nossa meninice espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dê os recursos necessários para que a Tua palavra possa transformar a nossa maneira de pensar, de agir e de falar. Queremos ser parecidos com Jesus, queremos ser uma igreja, ó Deus, restaurada, queremos ser uma igreja restauradora, queremos ser uma igreja amorosa, queremos ser uma igreja que ama as pessoas, ó Deus, assim como Jesus. Ajuda-nos, Pai, nada vamos conseguir se não for pela obra do Teu Espírito Santo. Queremos ver pessoas salvas no Brasil, queremos ver, ó Deus, a obra missionária avançando. 5.000 e poucos reais, ó Deus, é muito pouco diante do que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a ofertarmos, ajuda-nos, Pai, a ofertar o nosso tempo em oração, ajuda-nos a ofertarmos o nosso tempo para ensinar a Tua palavra a outras pessoas, Pai, porque dessa forma, no mesmo instante que nós vamos sendo restaurados, nós vamos compartilhando a mensagem do Evangelho. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos daqueles que estão vivendo o Evangelho, ó Deus, do mesmo jeito que viviam há anos atrás. Tenha misericórdia, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, ó Deus, para nós podermos trilhar uma caminhada de um Evangelho de amor, de paz, de alegria, de felicidade, de bondade, de benignidade, de longanimidade, de mansidão e de domínio próprio. Porque se assim nós escolhermos, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. É possível, Senhor, e nós temos essa alegria de confiar no Senhor e de esperar a obra do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui. Cada um de nós hoje está fazendo uma escolha, Senhor, e que seja a escolha certa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar isso para você, publicamente. Você hoje está fazendo alguma escolha certa para a sua vida? Se você está fazendo, fique de pé em nome de Jesus. Está muito claro para você, está muito claro que você precisa fazer uma escolha certa. E se isso está claro para você, coloque-se de pé.
Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está de pé. Deus vai dar aquilo que você está escolhendo. Deus vai dar aquilo que você está escolhendo. Sabe por quê, irmãos? Porque escolher andar em espírito e viver em espírito é a vontade de Deus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, não vai ser fácil. Por isso que em João 15, de 1 a 11, por 9 ou 10 vezes, Jesus diz, permaneçam em mim. Permanecei, permaneçam, permanecei, persevera, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pode se sentar.